começando aqui a nossa segunda aula bônus, contrato anti-suicídio, reavaliando aí a sua utilização. O que nós vamos ver hoje por aqui? Nós vamos passar um pouquinho pelo código de ética de quais são as orientações que nós temos para contratos terapêuticos. O contrato terapêutico, qual é o formato melhor ou qual é o formato mais ideal de ser feito? O sigilo e a quebra de sigilo. E o contrato anti-suicídio também tem algumas derivações de nome, então tem contrato anti-suicídio, contrato de não suicídio e também chamado de contrato de vida, e nós vamos reavaliar um pouquinho a sua utilização. Só para constar, quem nunca teve acesso a esse contrato, ele está disponível para ser baixado em PDF online. Tá? Então, se alguém nunca viu, que tiver curiosidade de ver sobre o que a gente está falando, é só dar um Google, que é super fácil de ser encontrado. Falando um pouquinho, então, da relação do Código de Ética, o que ele norteia a gente quanto a contrato terapêutico. As orientações que a gente tem, para quem não está muito familiarizado, ou faz tempo que não visita ali o Código de Ética, ele traz para que o dever do profissional de psicologia é de estabelecer acordos de prestação de serviços, que vão sempre deixar bem claros para ambas as partes quais são os direitos e deveres de cada um dos envolvidos. Eu digo cada um dos envolvidos porque pode ser que a gente vá atender menor de idade, que tem responsável técnico, responsável legal, ou que está sob tutela do Estado. Então, a gente precisa ter um representante legal que também vai precisar ter clareza dos serviços que nós vamos ofertar, quais são os deveres e os direitos tanto do psicólogo quanto das partes envolvidas pelo outro lado do paciente. Tá? Ele não traz, o nosso código de ética, ele não traz nenhuma formalidade que deva ser realizado, além da gente deixar claro. E isso pode ser feito tanto em um acordo verbal com o paciente ou com o responsável, ou pode ser feito também de forma escrita agora, principalmente depois da pandemia, começaram a surgir muitos contratos terapêuticos no formato online, até com assinatura digital, que tem validade jurídica. Tá? Então, o que a gente tem como norte, partindo do Código de Ética, é acordo de prestação de serviços, que pode ser feito desde o verbal ou em qualquer outro formato que o profissional se sinta confortável em realizar. Esse trecho que eu trouxe é da norma técnica do CRP 09, que foi publicado em 2029. Ele é uma norma técnica que traz uma diretriz específica para a prevenção do suicídio dentro das práticas do psicólogo na atuação clínica. Qual que é o contrato, né? Qual que é o melhor formato desse contrato que a gente pode fazer? Como ele não traz uma determinação do formato, isso fica muito de acordo com a preferência do profissional e também com a preferência da abordagem. Tem abordagens que inferem uma obrigatoriedade em fazer um contrato escrito e tem algumas abordagens que entendem que o contrato escrito não faz sentido nenhum na sua prática clínica. O que eu gosto de destacar, até para poder embasar sobre o contrato anti-suicídio, é a atenção ao enquadro que a gente vai fazer em sessão. Precisa estar muito claro para todas as partes envolvidas quais são os deveres, quais são as responsabilidades, qual é o nível de comprometimento e o seu nível de comprometimento, o que ele pode colaborar dentro do sucesso do tratamento psicoterapêutico. Tá? Nem sempre os pacientes vêm com essa consciência, muitas vezes eles depositam na gente 100% da responsabilidade de resolver as demandas que eles estão trazendo para a gente. Quando a gente fala do atendimento ao menor de idade, existe uma obrigatoriedade de ter uma autorização de pelo menos um responsável. E aqui eu trago de novo a questão do enquadre, porque independente se você vai fazer um contrato verbal ou escrito, ou até mesmo o digital, a gente precisa comprovar, ter meios de comprovação de que alguém responsável por aquele paciente autorizou o tratamento. E quando a gente pensa em relação a e-mail e ao WhatsApp, é claro que eles já têm valor jurídico. Se a gente tiver ali a autorização do tratamento, isso já tem um valor para a gente. Porém, volta ao enquadre. E aqui é um enquadre em dois momentos. A responsabilidade
do sucesso do processo terapêutico, ela não é só do profissional, tá? Ela é maior porcentagem, inclusive, das partes envolvidas. E quando a gente atende menor de idade, é muito comum que os pais ou os responsáveis tendem a colocar essa responsabilização em cima do profissional, como se fosse nossa responsabilidade exclusiva. Então, a gente faz um enquadre com o responsável para deixar claro qual que é as responsabilidades dele, o que ele precisa fazer pelo esse paciente que é menor de idade, que ainda não responde por si, mas eu vou salientar que a gente também tem que fazer esse enquadre com o paciente, independente da idade dele. O medo do desconhecido, ou o medo do profissional que está ali na frente, ou um efeito surpresa, não saber o que vai acontecer, isso dificulta não só o vínculo, mas também aumenta a resistência do paciente em fazer as atividades com a gente, em aceitar alguns recursos, o uso de alguns instrumentos clínicos que vão fazer toda a diferença, principalmente quando a gente fala de prevenção ao suicídio. E, por fim, um contato de emergência ou contatos de emergência. Quando a gente fala de contrato terapêutico, independente do verbal ou do escrito, eu sempre oriento a solicitar pelo menos um contato de emergência e um endereço. Eu vou explicar isso um pouco na frente, mas eu solicito pelo menos um, recomendo dois, porque às vezes no momento que a gente precisa ali entrar em contato com alguém, no momento de uma ocorrência, a pessoa pode estar indisponível, pode estar longe do celular, pode estar trabalhando, pode estar dormindo, a gente precisa de uma segunda opção. O endereço, eu destaco a necessidade dele justamente porque se eu não conseguir contato com ninguém e eu tenho ali um caso de risco iminente de morte, eu preciso mandar algum serviço de emergência até aquele paciente. Então, eu preciso de um endereço para poder orientar essas autoridades a chegarem até esse paciente. Atenção ao enquadre e as possibilidades de quebra de sigilo, né? A gente precisa falar para o paciente que quando a gente pede um contato de emergência, tem uma função muito delimitada, que a gente vai quebrar o sigilo de uma forma muito específica. Isso vai ajudar no vínculo, isso vai ajudar o paciente a trazer para a gente o contato de emergência, porque alguns têm muita resistência por não saber o que a gente vai passar para esse contato. Então, a gente precisa orientar essa quebra de sigilo. E quais são as possibilidades da quebra de sigilo? No Código de Ética do Profissional de Psicologia, a gente tem o artigo 9, que vai falar sobre respeitar o sigilo profissional a fim de proteger, né, a confidencialidade, a intimidade das pessoas, os grupos, as organizações. Mas no código, no artigo 10, a gente já percebe que qualquer situação que entre em conflito com o artigo 9 vai depender de uma decisão do profissional. Essa decisão vai ter que ser baseada na decisão do menor prejuízo. O que significa dizer menor prejuízo? Se eu estou em contato com um paciente que está me trazendo um risco iminente de morte, uma crise que pode colocá-lo em risco, ou pode colocar em risco outras pessoas, eu vou pelo menor juízo de optar pela segurança daquele paciente e pelo risco que ele está oferecendo naquele momento para si ou para outras pessoas. Tá? Então, essa decisão na busca do menor prejuízo, ela embasa muito o profissional na atuação clínica, que vai trazer com que a gente consiga entender que a gente tem a possibilidade da quebra de sigilo desde que ela seja bem pensada e a gente tenha onde se amparar dentro do nosso código de ética para isso. Por fim, que vai corroborar ainda com esses dois artigos, é o parágrafo único, que fala que sobre a quebra de sigilo, o psicólogo deverá se restringir a prestar as informações estritamente necessárias. E esse é o começo do nosso vínculo e da criação de um plano de segurança, de um plano de crise para aquele paciente, porque eu vou explicar para ele que eu posso quebrar o sigilo em uma situação em que ele está em risco ou coloca outras pessoas em risco, mas que eu não vou levar conteúdos das sessões ou ferir a intimidade que ele me traz dentro das sessões. Tá? Agora falando um pouquinho do contrato anti-suicídio, ou contrato de não suicídio, ou contrato de vida. As pessoas, quando vêm conversar comigo sobre isso, me perguntam para que isso serve, qual que é a finalidade disso?
né? E aí eu gosto de trazer esse trecho do Solomon, de 2002, que ele fala em um artigo dele, que ele relata que o paciente combinou com ele que não deveria cometer suicídio enquanto estivesse em tratamento. Ele questiona como pessoas desesperadas, assustadas e com medo podem dar essa garantia. Seria como pedir para uma pessoa que tivesse pneumonia para não tossir enquanto está em tratamento. Quando a gente falar de contrato anti-suicídio, a serventia, teoricamente ou hipoteticamente, está embasada em o paciente construir um comprometimento comigo, um vínculo comigo ou com um profissional de psicologia, onde ele vai se amparar na decisão dele de ir para o ato de suicídio ou não. Eu gosto de salientar que a gente não usa mais o verbo cometer quando a gente se refere ao suicídio, tá? Ou alguma morte por suicídio. Então, quando eu penso que isso pode ser um vínculo, eu esqueço de considerar o outro lado, o lado de quem está dentro desse momento de desespero ou de quem está dentro dessa situação de angústia, de sofrimento psíquico intenso. Como que essa pessoa vai refletir sobre esse contrato, sobre essa responsabilidade que ela assinou com o profissional de psicologia dela, num momento que ela já não está conseguindo mais enxergar nada. Em um momento de crise, em um momento de desespero, em um momento de dor psíquica intensa, a gente não consegue lembrar das coisas, a gente mal consegue lembrar um contato que pode ajudar a gente naquele momento, um remédio para uma dor. Então, esse contrato, algumas pesquisas científicas apontam que ele tem exatamente o efeito contrário, que ele tem um efeito rebote, porque ele tende a aumentar a pressão que o paciente sente, aumenta esse estreitamento de visão, porque o paciente que está dentro de um processo de adoecimento psíquico, de acumulação de sofrimento, ele vai ter a sua visão comprometida para buscar novas soluções, e se eu coloco uma pressão, uma responsabilidade extra ali dentro, eu só vou aumentar esse estreitamento, eu vou prejudicar o vínculo e eu vou aumentar o risco para suicídio. Existem alguns estudos científicos que comprovam com profissionais de psicologia na sua atuação clínica que o efeito desse contrato foi realmente ao contrário, ele não foi nada preventivo ao suicídio. Quais são as garantias legais do uso desse contrato? Nenhuma. E gosto de salientar que ele é um documento, ele não deixa de ser um documento. Você vai assinar, ele vai assinar, vai ficar com você ou vai ficar com ele, e todo o nosso amparo frente a uma investigação de um paciente que tentou suicídio ou que morreu por suicídio, o nosso amparo está apenas no prontuário. E ele vai ter esse documento que veio da gente também. Então, se a nossa atuação clínica não foi de acordo com um risco para suicídio e esse paciente teve uma tentativa ou morreu por suicídio ao longo do nosso tratamento, a gente tem ali um documento que comprova que a gente sabia desse risco, que a gente usou um recurso que não tinha serventia nenhuma, ou nenhuma serventia efetiva, e que isso pode ser usado no processo por parte dos responsáveis ou mesmo do paciente. Então, muito cuidado quando pensar em utilizar esse recurso, se pensar em utilizar quando a gente terminar essa aula, tá? Esse recurso, para quem é estudante ou para quem está na área da suicidologia, da ciência, dentro do fenômeno do suicídio, as pessoas, os profissionais, os estudiosos, eu não estou falando só de psicólogos, estou falando de psiquiatras, falando de filósofos e outras áreas afins, elas desencorajam o uso desse recurso na clínica, porque ele vai totalmente de contrário à sua proposta. E ele deixa de ser um contrato anti-suicídio, ele passa a ser um instrumento que vai aumentar a pressão psicológica e que pode ampliar o risco para suicídio daquele paciente. Agora, dando um adendo extra em relação ao uso desse contrato anti-suicídio, quando a gente traz isso para a discussão, a gente passa a entender que muitos profissionais que se valem desse recurso se valem exclusivamente por entender que aquilo responde a uma angústia pessoal e profissional. Tá? Lembrando que, antes de ser psicólogos ou estudantes, nós somos humanos. E dentro da nossa construção humana, nós também temos as nossas crenças que vão elaborando
o que a gente pensa sobre suicídio. E dentro da faculdade, dentro do processo de formação, a gente não passa por um processo de desmistificação dessa temática. A gente não passa nem por uma aula de conteúdo teórico científico sobre suicídio. Então, como que a gente vai chegar na clínica e trabalhar com prevenção de uma temática que tem tantos tabus e que eu ainda nem resolvi isso dentro de mim ainda? Então, muito desse recurso é utilizado por profissionais que optam por se valer desse contrato como um respaldo para diminuir a sua angústia. Então, o paciente assinou, pronto, ele não vai mais tentar suicídio, não vai morrer por suicídio, ele está aqui fechado comigo. Então, isso é muito mais por uma angústia profissional do que o ímpeto do profissional de buscar um aprimoramento, de buscar um curso de extensão, um workshop ou qualquer outra forma de evolução pessoal e profissional que vai trabalhar a desmistificação primeiro para depois atuar com a parte teórico-científica. A gente começa pelo nosso lado pessoal, para depois a gente chegar do nosso lado profissional e começar a ter uma atuação clínica mais natural, conseguir falar sobre esse assunto de forma mais aberta, conseguir trazer do paciente uma avaliação de risco mais profunda, então perguntar sobre tentativas, perguntar sobre pensamentos de morte, sobre pensamento suicida, questionar se existe um planejamento, se ele já pensou se teria um dia e um horário, mas se a gente não traz isso com naturalidade, ou a gente evita, ou já aconteceu de alguns pacientes trazerem para mim que o profissional rodeia para mudar de assunto, então ele não se aprofunda naquilo, e isso impede que a gente faça um plano um plano psicoterapêutico que vá realmente a favor da prevenção do suicídio. Tá? Então, o que eu quero deixar aqui para vocês é o recurso de contrato anti-suicídio, de não suicídio ou de vida. Para quem chegou depois e não conhece, nunca usou, nunca viu esse recurso, ele está disponível em várias fontes no Google para vocês terem contato com esse material. Ele não é validado pelos suicidologistas, ele não é utilizado por todos os profissionais, isso também depende muito da abordagem que o profissional segue, e ele tem um efeito rebote que é apontado por pesquisas científicas por aumentar a pressão que aquele paciente já está em sofrimento. Existe todo um mecanismo do comportamento suicida, e dentro desse mecanismo, se a gente colocar mais essa pressão por quem deveria dar segurança, dar suporte, a gente tende a aumentar o risco para suicídio daquele paciente. É claro que existem diversos outros recursos que a gente pode se valer na clínica, que são muito mais efetivos, que propiciam muito mais um autoconhecimento do paciente, aprender a lidar com as ideações suicidas. Tem paciente que vai ter pessoa, na verdade, que vai ter ideação suicida uma vez na vida, tem pessoa que vai conviver com isso ao longo da vida dela, e propiciar o autoconhecimento, saber gatilhos, fatores desencadeantes, fator de risco, fator de proteção, ajuda muito mais, é muito mais efetivo. Eu crio um vínculo mais seguro com aquele paciente do que me amparar por trás de algo que não tem nem validade legal e também não tem nenhuma efetividade para prevenção do suicídio. E aí, eu vou abrir para perguntas para vocês. Por fim, eu vou deixar uma frase que eu costumo falar nos cursos, que é: ninguém tem o direito de invalidar as soluções de ninguém, mas é nosso dever ampliar as possibilidades de saída.